Senhor, aqui estamos nesta noite reunidos para mais um estudo de uma página de Vinícius, este mentor que tanta luz tem nos trazido e tanto esclarecimento. Em especial, Senhor, hoje te pedimos que envolva nossa irmã Adélia Mendes em vibrações de saúde, de equilíbrio e de paz. Que da mesma forma, Senhor, envolva a equipe médica do Hospital Unimed, dando a eles clareza no diagnóstico para o pronto restabelecimento da nossa irmã ou para o tratamento correto que seja necessário. Te pedimos também, Senhor, que envolva a Raquel neste momento, trazendo-lhe intuição, boas vibrações, para que ela possa, dessa forma, trazer a página de Vinícius, engrandecida pela sua pesquisa, pelo seu estudo. Certos da sua vibração amorosa, te damos graças a Deus. Graças a Deus. A página de Vinícius hoje é de responsabilidade da Raquel. Raquel, quando você quiser, eu já compartilhei aqui, você pode iniciar quando você quiser. Eu sou a Raquel e o estudo de hoje é Criaturas ou Filhos de Deus, da lição 157, Nas Pegadas do Mestre. Porque não está indo. O começo é de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que fala: a todos que receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A qualidade de filho pressupõe a de herdeiros, Vinícius explica. Os filhos herdam dos pais, herdam em todo sentido, material e moral. Do físico herdam traços fisionômicos que recordam a paternidade, do moral pela convivência, pelo exemplo e pela educação, herdam predicados e virtudes. É por isso que certas crianças, logo à primeira vista, despertam na imaginação de quem as vê a lembrança dos seus pais. Nem sempre convém notar essa recordação. Essa recordação é sugerida pelo plástico da criança, mas particularmente pela aura que a envolve. Ou seja, às vezes a gente olha para a criança e não é o físico da criança que lembra os pais, mas sim a aura, aquela virtude que ela tem. Essa aura, às vezes, acha-se tão em harmonia com o astral ascendente que a figura do pai como que aparece numa cambiante fundindo-se na figura do filho. Ou seja, ele e o pai são um. Parecem ser um. Segundo a palavra evangélica, o homem torna-se filho de Deus somente depois que aceita e põe em prática a moral divina revelada por Jesus Cristo. Antes disso, é criatura de Deus, ou seja, filho presuntivo apenas. De fato, como ser filho de Deus sem ser herdeiro? Onde é a herança paterna que testifique a filiação? Deus é espírito, e em espírito e verdade deve ser procurado. Então, eu fui pesquisar no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e eu quis ir por essa linha de pensamento. Se pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é não, não pode. Falta-lhe para isso sentido. Que é isso que Vinícius indaga. Como pode, portanto, o homem ser filho de Deus sem que ele reflita a imagem espiritual do Pai? Como pode ser filho de Deus se ainda não herdou os predicados e atributos que exornam o caráter da divindade?
Como há de ser filho de Deus se não se vê Deus através da aura que o envolve? Como há de o homem ser filho de Deus, que é puro de espírito, se ele a toda animalidade, nada deixando transparecer de espiritual? E, para mim, como há de o homem ser filho de Deus, se falta-lhe para isso sentido? Na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Né? Porque como a gente não tem sentido, então a gente deve ter algum guia, né? Algum guia e modelo. E a resposta disso é Jesus. O nosso guia e modelo é Jesus. Ou seja, nós ainda não chegamos a nível espiritual de compreender quem é Deus. Por isso, a semelhança mais próxima que podemos ter dele é Jesus. E Kardec ressalta isso no comentário dessa resposta, que para o homem Jesus constituiu o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Porém, tempos se passaram e mesmo assim ainda não compreendemos Deus e como ser filho dele, né? Então, deve ter tá levando ainda a gente ainda não conseguiu de fato compreender. Então, deve ter um tempo específico, ou sei lá. Então, eu achei essa pergunta bem pertinente. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, é uma evolução constante, é uma longa jornada, né? E essa jornada é falada na indagação 97 do Livro dos Espíritos. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Resposta: o número é ilimitado. Não há entre essas ordens uma linha de marcação como limite, e assim as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais, podem reduzir-se a três principais. Em primeiro lugar, os espíritos que chegaram à perfeição, os espíritos puros, que nele está Jesus, por isso que ele é o nosso guia e modelo. Os da segunda ordem são os que atingiram o meio da escala, o desejo do bem é a sua preocupação. Os do último grau, ainda no início da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as más paixões que retardam seu adiantamento. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, está escrito: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar às intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal: o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura
as necessidades do corpo, sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual, ou seja, é uma evolução constante. É assim que o homem passa da selvageria à civilização, mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo. Em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos. Tendo de fazer tudo, de aprender tudo, não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo. Uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais. A alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, fica claro para mim aqui que a gente está evoluindo a cada vez mais. A gente está saindo um pouquinho do lugar, subindo de degrau em degrau, vagarosamente, alguns rapidamente, né? Mas a gente não está parado, é isso que importa, a gente está nessa constante evolução. E um dia a gente vai ser filho de Deus. Que a jornada é longa e muitas vezes árdua, mas é certo que um dia seremos filhos de Deus. E termina Vinícius dizendo que, em verdade, como acertadamente ensina o Evangelho, o homem só se tornará filho de Deus quando se decidir a acompanhar as pegadas de Jesus, quando se identificar com o Pai, identificar com o Cristo, o unigênito do Pai, neste planeta. Porque Jesus trilhou todo o percurso da evolução espiritual, alcançando a perfeição, tornando-se filhos de Deus. Filhos de Deus? Para nos ensinar e mostrar o caminho para sermos verdadeiramente filhos de Deus também. Esse foi meu estudo e eu vou finalizar com a prece para a gente depois abrir para os comentários. Vamos mentalizar Jesus. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos passivas, em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Graças a Deus. Podemos, então, Raquel, abrir para perguntas, Sim. para colocações. Obrigada pelo seu estudo. E fica aí aberto quem quiser fazer comentários, acrescentar, perguntar. Muito bem, Raquel, parabéns. Excelente estudo. Você fez uma conexão perfeita entre o texto de Vinícius e a codificação, trazendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Você fez a correlação de forma muito boa, muito interessante. E eu queria colocar que eu vejo em nós
me perdoe a modéstia, já filhos de Deus. Porque nós já conhecemos Jesus como nosso modelo, como nosso guia. Nós já deixamos uma noite de quarta-feira, de terça-feira, uma tarde de quinta, uma noite de segunda, momentos de doarmos o nosso tempo, preparando refeição para aqueles que estão esquecidos na rua, momentos de irmos à rua levar esta refeição, momentos de darmos uma palavra a alguém, porque a gente aqui já segue Jesus, sim. Talvez não da forma tão perfeita como deveríamos fazê-lo, mas já o fazemos. Se a gente ainda não tem assim, uma certidão de nascimento, com paternidade de Deus, a gente já está num grande caminho percorrido. E você é um exemplo disso, tão jovenzinha, a mais jovem do grupo, e já está se dedicando, se colocando. E o importante é o que você falou, que devagar a gente ande e que nós não estamos parados. E esse andar, esse crescimento vai depender justamente do ritmo que cada um de nós der à sua caminhada. Mas, com o apoio do conjunto, a gente chega mais rápido e mais forte. E, com certeza, Jesus e Deus está satisfeito com essa filha pequena que ele tem aí. Muito obrigada pela noite de hoje. Obrigada. Tipo, eu não tive tanto tempo para fazer estudo, né? Muitas provas da faculdade e contratempos, mas eu concordo com o que você falou e eu acho que a lição mais difícil que Jesus nos ensinou é o perdão. É realmente difícil. Sim, mas se a gente lembrar que a gente também erra, vai ficando um pouquinho mais fácil. É só a gente não esquecer que a gente também erra, a gente também para, não é só o outro, né? Vai ficar mais fácil, você vai conseguir perdoar com mais facilidade. E, tem que começar a fazer uns estudos ao vivo lá na casa, hein? Que tal? Beleza. A gente começa a aprender a perdoar quando a gente consegue se perdoar. Porque se a gente não consegue se entender, a gente não se vê. E quando a gente se vê, a gente vê tanto erro, tanto absurdo, e a gente caminha assim mesmo, caindo, olhando no espelho com raiva até de si mesmo, mas a gente já está com aquela tendência a nos ver de verdade, porque a gente bota sempre um véu do santo, e a gente não é nada disso. Então, quando a gente consegue se enxergar realmente como nós somos, a gente vê o outro de outra forma. Conseguimos enxergar nele e ver todos os defeitos que nos atingem, as mágoas, as agressões, e a gente acaba se olhando e tipo assim, o que eu fiz para estar merecendo isso? Então, olha a reflexão. A gente já não acusa ele de estar sendo agredida. A gente pergunta o que eu fiz para ele estar desse jeito. O que fez? Será que eu magoei ele? E a gente fica nessas reflexões do que eu fiz de errado para estar merecendo. Então, é muito importante a gente nos conhecer. Porque quando Jesus veio nos ensinar tudo isso aí para nós, e a gente olha e fala assim, nossa, tanta tragédia no mundo, né? Mas olha como nós crescemos. Como nós crescemos em humanidade. O mais travesso que esteja esse nosso planeta, nós já fomos muito pior do que estamos hoje. Hoje nós temos uma coisa chamada esclarecimento e conhecimento. Faz com que tudo que é ruim e bom ficar à vista, porque tudo era debaixo do tapete. Agora de todo mundo toma conhecimento. Então, esse aqui está fazendo a grande diferença, que está fazendo com que a humanidade esteja sacudida, esteja sensível, porque a gente não via isso.
E hoje a gente está vendo. Por isso a gente está achando que a humanidade perdeu a cabeça. Mas não, ela sempre foi assim. Só que dessa vez a gente está tomando conhecimento. E conhecimento com todos juntos. Não é só um sabendo, nem dois, não. Todos tomam conhecimento. Então, cabe a cada um vibrar de forma diferente, fazendo com que o planeta vibre em sintonias variantes. Uns querendo acalmar, outros querendo apagar o fogo. Então, essa é a beleza da vida. É a gente perceber que nós somos aprendizes, perceber que estamos no caminho e perceber que o mundo está melhor sim. E vai melhorar mais ainda, como a Regina falou, já estamos começando. Nós já não concordamos com as coisas que nós estamos vendo. E antes nós éramos coadjuvantes do espaço. Hoje a gente já se indigna, a gente já se põe numa outra posição, né? E antes a gente estava lá fazendo juntinho, igualzinho. Exatamente. Na ignorância. Eu acho que Obrigada, Raquel, gostei muito. A colocação de Vinícius, fazendo essa comparação, né, dos filhos que parecem com o pai e nós, né, como é que a gente transparece. E o que Raquel trouxe, né, mas pensar assim, é uma questão de progressão espiritual. É aquilo que fomos criados e é o objetivo da encarnação, né? Das reencarnações. É a progressão constante. Ainda agora foi interessante, né? Duas perguntas que Raquel... É aquilo, como toda jovem, a gente, quando é jovem, a gente quer ver as coisas assim acontecer muito rápido, né? Depois que a gente vai envelhecendo, a gente percebe que as coisas não são tão rápidas assim. Uma que ela falou assim, mãe, para ser filho de Deus, tem que ser como Jesus. Como é que é ser como Jesus? Não dá para ser como Jesus, né? E outra questão é a questão do perdão. E eu falei assim, Raquel, se a gente for lembrar ali no livro de André Luiz, quando ele coloca ali da evolução, né? Bilhões e bilhões e bilhões de anos se deram para a formação da Terra. A formação da Terra que tem, de lá para cá, já outros bilhões. E naquele tempo, Jesus já programava com, né, toda a espiritualidade a formação desse planeta. Então, olha quantos anos, quantos bilhões de praia tem Jesus. É isso aí. Né? Então, agora, vamos chegar lá? Vamos, é para isso, né, que estamos aqui, essa é a finalidade. Agora, que tem muito feijão com arroz para comer, com certeza. Diga, Miriam. A gente pode fazer, Valéria, a conexão com essa colocação de Vinícius que fala que ainda não somos filhos de Deus, com a conexão que Jesus fala que ele fala o seguinte: Pai, quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Essa é a conexão, porque ele é com o Pai. E nós ainda não conseguimos, que não conhecemos as leis, a gente não se conhece ainda, a gente não tem essa harmonia de estar inteirada com o divino constantemente, como Jesus consegue. E Jesus já está com os chakras dele todo aberto, ele tem todas as virtudes, então, quando a gente tiver tudo isso, a gente vai ser um com o Pai. É essa colocação que o Vinícius está colocando para a gente. A gente, quando conseguir ser um com Cristo, como Paulo conseguiu, ele fala, agora não sou eu que vive mais em mim, mas o Cristo que vive em mim. Então, ele já vive o Cristo. A gente tem que caminhar por Cristo para poder chegar ao Pai. Então, eu vejo dessa forma essa colocação do Vinícius, que nós estamos, sim, todos somos filhos de Deus, com certeza, porém ainda não somos comum a Ele, não comungamos junto a Ele, não somos crísticos, né? Então, eu vejo dessa forma. Quanto mais testemunhamos, né, mais a nossa aura aparece, né? Então, é isso. Eu acho que a grande missão nossa é o testemunho. É aquilo que a Regina estava colocando antes, que eu também concordo, né? E Raquel colocou aí a escala dos espíritos, né?
Acho que não somos aí espíritos tão primitivos. A gente já evoluiu bastante, a gente já não consegue admitir tanta barbaridade, tanta crueldade. A gente se sensibiliza, chora, né? Eu choro, às vezes, com certas notícias, quando vejo o sofrimento das pessoas, né, pela televisão. Então, isso já mostra que a gente realmente quer um mundo melhor. A gente quer... Nós não vamos nos comprazer com o mal, de forma alguma mais. E antes a gente era conivente, realmente. Hoje a gente, né, rejeita, a gente se esforça para ser melhor, para fazer melhor. A gente se cobra quando não fez tão bem assim. Claro que já há uma evolução, com certeza há uma evolução. Senão também o planeta não estaria em transição, se não tivesse havido evolução, né? E é claro que nós temos as nossas decepções, e as decepções piores são aquelas que são mais próximas de nós, né? Dentro de casa, né? Entre os familiares, né? E aí o perdão, né? Como é difícil perdoar nesse momento, porque às vezes você não espera daquela pessoa que está tão próxima a você, né? Não espero que a Regina me dê um beliscão, porque é minha irmã, porque está ali. Só que aí, nesse momento, a gente tem que fazer essa reflexão de que Mas aí estamos também todos a caminho. a gente já tem o que a doutrina nos esclarece, que aqueles que estão na nossa convivência mais íntima são justamente aqueles a quem, de repente, nós temos algo ainda de débito, né? Então, a gente hoje está vendo você me fazendo mal, mas será que eu já não fiz alguma coisa? Será que eu não tenho algum resgate para com você? Que a gente vê o hoje, o agora e o ontem, né? Então, daí também é importante a gente perdoar esse equívoco de hoje, porque qual foi o meu erro ontem que está apagado, né? E se não houve erro nenhum, é só ele mesmo que está equivocado, que Deus o ilumine e ele caminhe. Mas esse exercício do perdão a gente precisa começar a fazer, para até podermos estarmos melhores, equilibrados e continuarmos andando. Tem gente aí... A gente, se não fizer essa reflexão que você falou, a gente se deprime muito, sabe? Porque a gente precisa nos amar e por mais que as pessoas nos magoem, eles estão no caminho junto conosco, mas a gente tem que entender também que ele, assim, você se sentiu ofendida? Eu falei assim, ele tentou, ele fez, mas tipo assim, não liga, sabe? Deixa ele para lá, tadinho, ele tá no momento, entendeu? Então, quando a gente começa, tipo assim, não valorizar os problemas, mas tem coisas, é claro que tem coisas que nos marcam profundamente. É uma decepção que a gente não espera, que não quer que seja daquela pessoa, né? Daquela pessoa que, principalmente quando a gente ama. Então, dói por demais. É esse machucadinho que até o menino colocou sobre a reconciliação, que ele falou, eu achei que ele ia falar uma coisa e ele falou totalmente outra. Ele falou a reconciliação de você com você, para que você entenda as dores da vida. Então, quando a gente consegue se reconciliar conosco e sentir que a dor que você está sentindo hoje ela vai fechar, e é justamente enquanto ela está aberta que ela vira uma arma contra aquele que te machucou, porque você continua mandando energias para ele, porque a força da prece é uma coisa tão poderosa e a força da raiva também. A tristeza também. Então, a gente tem que aprender que as dores que nos causam, a gente tem que botar o remedinho, tentar fechar. Porque se a gente não ficar pensando que ele machucou e como ele fez, aquilo não vai fechar nunca. Então, são essas visões, sabe, que a gente começa a se educar. Tipo assim, tem hora que a gente leva um tranco, tomei um tapa do menino. E esses tapas, é bom que a gente fica pensando. Então, sabe, achei muito interessante isso. Temos 2 minutinhos. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não falo mais nada. Vou botar. Então,
agradecemos, né, a participação de todos. Muito obrigada, Raquel, pelo seu estudo. Mais uma vez, lembrando, vibrando toda nossa harmonia, todo o nosso pedido em relação a Adélia, nosso pensamento, que Deus conduza da melhor maneira. Nos encontraremos, então, na próxima quarta, para mais uma Pegadas no Mestre.